Olá, você telespectador da TV FIB, Funcanal. Recebemos hoje em nossos estúdios Dudu Ranieri, diretor-geral das Faculdades Integradas de Bauru, a FIB. Dudu é nascido em Bauru e desde os 20 anos de idade gosta e milita na política bauruense, discutindo aí assuntos importantes para a nossa cidade, sempre de interesse coletivo. Dudu, é um prazer tê-lo aqui há mais de meia década militando. Isso é genético, né, Dudu? Já que seu pai também gostava do meio político, isso se deu continuidade com você também intercedendo e tratando aí de assuntos da cidade. Eu devo dizer que o meu pai também gostava muito de política e eu herdei essa condição dele de ser um político, mas um político que não espontâneo, sem problema algum, um político que está aqui para fazer com que Bauru se desenvolva. Porque na verdade, né, Dudu, a política não se faz apenas e tão somente com a pessoa se elegendo para cargos eletivos. Se faz também com as pessoas que gostam da cidade, contribuindo com a mesma, não é verdade? Perfeitamente. E eu devo dizer que eu participei politicamente aqui em Bauru, cidade que eu nasci, que eu gosto demais. Eu devo dizer que eu neste aspecto, eu fiquei muito feliz quando estive prestando os meus serviços à nossa cidade. Eu estive por um período sendo aproveitado, vamos dizer assim, como um secretário municipal, secretário de educação, secretário de esportes. Tive por um período ocupando outros cargos, né? Estive na prefeitura, exercendo até a função de prefeito, e de maneira que isso tudo me envaideceu muito. Agora, Dudu, essa participação que você citava aí, efetivamente na administração municipal, porque muita gente às vezes até não lembra, mas você foi prefeito, como você próprio disse, por um curto período, no ano de 2003. E naquela oportunidade, mesmo que por um curto período, a gente conversava aqui nos bastidores, o senhor me disse que deu até para trazer algumas coisas importantes e continuar algumas obras também importantes na nossa cidade. Eu gostaria que o senhor citasse algumas delas. Nós devemos nos lembrar que na ocasião nós aguardávamos a instituição do nosso policiamento aéreo. Evidentemente, para que ele viesse, nós tivemos que fazer com que o hangar tivesse condições de funcionamento. Então, esse foi eu creio, um dos aspectos importantes da nossa atividade na administração de Bauru. Tivemos também a duplicação da avenida que dá acesso à Unesp. Essa avenida nós conseguimos os recursos e conseguimos com que ela se realizasse através de obras da nossa própria prefeitura. Além disso, nós tivemos também atividades na Avenida Getúlio Vargas, que estava com as obras estacionadas, não havia atividade, a administração anterior não deu importância a esse aspecto. E nós fizemos com que estas obras da Avenida Getúlio Vargas, essa obra estivesse sendo trabalhada. Tá, essa da Getúlio Vargas, para quem não sabe, é aquela rotatória do Paineiras ali, que propiciou dar acesso
aos világios, que propiciou a realização de mais uma avenida que daria acesso e que foi concretizada até a Marechal Rondon. Tem ainda também, Dudu, um trabalho que a gente comentava sobre as instituições filantrópicas da nossa cidade, né? Naquela época, me parece que as verbas que eles recebiam estavam aquém do esperado e muitas entidades passavam por diversos problemas, né? Exatamente. Nós, quando estávamos lá, à testa da prefeitura, nós recebemos algumas visitas, inclusive de amigos, de pessoas que realmente estão à testa das entidades filantrópicas. E nós recebemos os pedidos. Lógico que as instituições filantrópicas sempre precisam de recursos. E nós, naquela ocasião, abrimos o coração e fizemos com que estes recursos fossem ampliados. Então, as entidades recebiam 1% e nós passamos para 2%. Bem, Dudu, eu me lembro que o seu partido, Democratas, tinha e sempre teve uma bandeira que é a instalação de uma faculdade de medicina aqui na cidade. Uma faculdade de medicina, para quem não sabe, é muito onerosa para uma instituição privada. Para a instituição pública, que já tem uma certa modernidade nas instalações e tem um aporte financeiro maior por parte dos impostos, se daria melhor. Eu gostaria que o senhor falasse dessa bandeira que o partido se engajou em busca da instalação da Faculdade de Medicina, que me parece pode chegar quando a gente menos esperar, né? Realmente nós estivemos trabalhando para que Bauru recebesse a Faculdade de Medicina, que é algo importantíssimo e que a cidade vem batalhando há muito tempo. Não é uma bandeira recente, é uma bandeira de muitos anos. E nós estivemos, desde o período em que o ex-governador Cláudio Lembo estava à testa do governo, nós estivemos visitando o Palácio do Governo, estivemos levando o pedido para que se instalasse a Faculdade de Medicina. Nós entregamos uma pasta que estava dotada de todo um trabalho de reivindicação da Faculdade de Medicina. Nós entregamos para o governador Geraldo Alckmin, juntamente com o deputado Petrobias, que foi um daqueles que também estiveram batalhando conosco. Bem, Dudu, além deste contato com o governador Geraldo Alckmin, com o deputado da cidade Pedro Tobias, o senhor também tem muito contato com uma pessoa do seu partido, que é deputado federal licenciado e atualmente ocupa o cargo de secretário de Estado da Secretaria Social do Desenvolvimento, que é o Rodrigo Garcia, né, Dudu? Vocês têm mantido contato sempre, né? E sempre discutindo aí a cidade de Bauru. O deputado Rodrigo Garcia, que é um grande amigo nosso e amigo de Bauru, ele não esqueceu da nossa cidade. Ele trouxe para nós algo que é importante para o desenvolvimento da cidade, que é, no caso aí, o Bom Prato. O Bom Prato é uma alimentação de bom nível e que faz com que a cidade receba um efetivo apoio. Além disso, a creche que vai ser instalada aí agora foi também uma iniciativa do deputado Rodrigo Garcia em função de um trabalho realizado pela nossa ex-vereadora Chiara Ranieri, que esteve sempre procurando ajudar Bauru em função de políticos que têm
ligação conosco. Vamos falar agora de empresas municipais. Inicialmente a Endurbe. O Ministério Público fez um documento para que a empresa municipal de desenvolvimento rural e urbano de Bauru, a Endurbe, diminuísse o número de cargos comissionados no sentido de economia do erário público. E agora a Endurbe também pensa em algumas terceirizações de alguns serviços. Eu gostaria que o senhor demonstrasse aí o seu pensamento enquanto terceirização de empresas municipais, sobre a Endurbe. Gostaria que o senhor discorresse agora. A verdade é que a Endurbe é uma empresa boa, que pode prestar serviços de alto nível a Bauru, serviços estes que deveriam ter um custo bastante baixo. Mas isso precisa acontecer, dependendo sempre da efetiva colaboração e do trabalho daqueles que estão lá dentro da empresa. A empresa tem que prestar os seus serviços, e serviços estes que devem ser economicamente interessantes para a nossa cidade. E não é necessário, em absoluto, terceirização de nenhum desses tipos de serviço. Já se falou na terceirização, já se falou fazer com que esses elementos, essas pessoas, estivessem aí respondendo por cargos e por funções que nós realmente achamos que não são necessários. E o Departamento de Água e Esgoto, Dudu? O DAI o senhor presidiu por alguns meses e conhece muito bem os meandros da empresa, né, da autarquia. Eu tive muita honra e muita satisfação de estar administrando o Departamento de Água e Esgoto, e juntamente com um grupo de amigos que eu levei comigo, pessoas que vieram só acrescentar a nossa gestão da ocasião. Mas eu devo dizer que o DAI é uma empresa, muito boa. Os funcionários do DAI são pessoas que têm uma grande afinidade com a empresa e que ela, DAI, tem condições de prestar este serviço que ela já presta e muito mais para a nossa cidade. Eu entendo que o DAI precisa realmente ser bem administrado. Isto é que não pode ser esquecido. Então, eu diria que o DAI, bem administrado, não precisa absolutamente de ser terceirizado, de ser transferido para outras empresas. Eu devo dizer também que me causa estranheza alguns bairros da nossa cidade estarem com falta de água. Não há necessidade disso. O DAI tem condições de realizar o seu trabalho, de fornecer a água, recolher o esgoto e não criar problema algum para nenhuma administração da nossa cidade. Dudu, e a Coab, a Companhia de Habitação Popular de Bauru? Está para vir à Câmara novamente um projeto de lei que trata da dívida da Coab com a Caixa Econômica Federal. Qual a sua opinião? Eu acho que a dívida da Coab é praticamente impagável, porque os valores são muito altos e entendo, vai ser um problema que terá muita dificuldade de ser resolvido. Entendo que a Coab será um problema gravíssimo para o futuro da nossa cidade. Devo dizer que os vereadores têm aí
um problema de difícil solução e que precisa ser muito bem estudado para que se resolva da melhor maneira possível, porque realmente quem deve tem que pagar. E se tem que pagar, nós temos que saber de onde vem esse dinheiro. Então, eu entendo que os vereadores têm que estar atentos, têm que realmente estudar esse assunto a fundo e chegar à conclusão de como será resolvido este problema. O deputado Natan Donadon, ele foi preso, né, com práticas de irregularidades, e isso abriu uma discussão nacionalmente sobre o voto secreto na Câmara dos Deputados. E foi até quebrado. Agora, para processos de cassação, o voto vai ser aberto. Agora, e para outros processos, né, Dudu? Bem, eu entendo no meu modo de ver que realmente o voto tem que ser aberto. Nada de voto secreto. A pessoa tem que responder pelas suas ideias, por tudo aquilo que faz. Não pode ter este subterfúgio de se esconder atrás de alguma coisa. Acho que o voto tem que ser aberto e todo mundo, todos nós, deveremos acompanhar pelo rádio, pelos jornais, pela televisão, a posição de cada um dos políticos. No caso deste deputado, o voto secreto alimentou o corporativismo, né? Já que um deputado preso não foi, né, julgado, cassado pela Câmara. O voto secreto aí ajuda a desmantelar esse tipo de corporativismo político, né, Dudu? Perfeitamente. Eu não concordo com este tipo de trabalho. Eu acho que o voto tem que ser aberto. E nós temos que saber quem é quem. A posição de cada um deve ser divulgada através dos veículos de comunicação. Este problema de se fazer alguma coisa às escondidas não é uma atitude correta dos nossos políticos. Eu acho que nós temos que saber tudo aquilo que se passa através da nossa Câmara, dos nossos administradores. Nós temos que ter sempre conhecimento de tudo o que ocorre na administração. Fiz questão de que o senhor fosse a primeira pessoa a ser entrevistada, já que a gente sempre está conversando nos bastidores. O senhor traz muitas ideias, principalmente numa época em que manifestações estão acontecendo e numa época em que jovens estão ingressando e se interessando pela política. Agradecendo também ao Neto, diretor da TV FIB. Dudu, obrigado pela presença. O Sherman, eu é que tenho que agradecer, porque eu acho que você é bastante lúcido, você tem boas ideias e você, quando comanda os nossos programas aqui, inclusive este programa nosso, você nos deixa bastante esclarecido, porque isso é próprio do ser humano, da pessoa. Então nós realmente, com essas informações, nós temos condições de fazer muito pela nossa cidade, pelo nosso povo, e fazer com que Bauru realmente cresça. Bom, agradeço a você, telespectador da TV FIB, Funcanal, direção-geral de José Ranieri Neto, com produção e imagens de Almir Cardoso e apresentação de Celso Sherman. Até o próximo programa.